Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Boa tarde, bom dia, boa noite, porque eu não sei qual é o horário que você vai ouvir esse podcast, mas eu quero dizer que nós estamos de volta nesse ano de 2022 e hoje é o primeiro podcast deste ano. E eu tenho certeza que nós teremos aí uma longa jornada com muitos livros interessantes, com muitas histórias bem bacanas e que vão fazer você a se voltar para os livros, porque a nossa intenção é sempre levar o leitor a escolher ou a ficar conhecer, né, um novo título que chegou no mercado. E hoje nós vamos falar com o médico Marcelo Marçal, mas ele é médico, mas ele também é escritor. E ele escreveu um livro muito interessante, que ele pegou a experiência da pandemia e criou aí uma história de ficção que vai fazer você querer comer o livro. Sabe aquela história daqueles livros que a gente começa a ler de manhã e a gente precisa parar para poder trabalhar e você não consegue largar? É mais ou menos isso. O título é Ictus, O Prisioneiro Sem Nome, pela editora Labrador. Marcelo, bem-vindo ao Marca Página. Tudo bem com você? Olá, Rose, tudo ótimo. Super bom estar aqui. Bom, enfim, como que foi primeiro, acho que esse é teu primeiro livro, é isso? E por que que você escolheu esse tema? Como que foi surgindo na tua vida? O Ictus é o meu primeiro livro. Eu já tinha uma ideia de escrever esse livro já há algum tempo, né? Já tinha um embrião de uma história já há algum tempo. E com a pandemia, com toda essa coisa que aconteceu na pandemia, né? Então essa história já estava pronta, né? Era impossível não trabalhar com a pandemia, com tudo que a gente viveu em relação a ela, né? Então ela virou o pano de fundo desse livro. O título dele, na verdade, eu usei o título Ictus, porque Ictus é uma palavra que ela remete a vários significados, né? Ela pela tradução literal dela, ela é peixe em grego, mas você tem o Ictus dentro da medicina também, você tem o Ictus cordis, você tem o Ictus relacionado ao derrame, então você tem, existem outros significados de Ictus também, então acho que por isso eu achei interessante usar esse termo. Agora conta para o nosso leitor o que é essa ficção e como ela se desenvolve, o que acontece. Bom, o Ictus foi uma distopia, né? E ele fala sobre a pós-pandemia. Então nós estamos no ano de 2027 e nessa situação, no ano de 2027, você tem um cenário pós-pandêmico que você tem um advogado criminalista e que ele é convidado para assumir um caso, um advogado sem experiência, convidado para assumir um caso. Tive uma partida horrorosa. Tem nesse caso envolvido uma grande empresa, uma empresa muito poderosa, e essa empresa desenvolveu um sensor, um scanner microbiológico, que foi o grande responsável pelo controle da pandemia no mundo, né, que é um identificador de qualquer vírus, de qualquer micro-organismo que você utiliza. E foi o grande responsável, quem realmente ajudou. Só que essa empresa está envolvida de diversas formas com esse crime que esse advogado está investigando. Então é uma relação entre esse advogado, essa empresa que está investigando e a própria pandemia em si. A distopia, né, ela sempre nos remete a sistemas opressores, autoritarismo, essa coisa toda. E você trabalha um pouco sobre essa questão dos direitos sociais, ou seja, a pessoa que tem dinheiro, ela tem acesso ao tratamento. Eu estou chamando de tratamento, mas você pode me corrigir. E as que não têm, elas ficam meio à margem. E aí você trabalha nessa ficção todo esse toda essa história. Eu me lembrei um pouco, não sei se você assistiu o filme Poço, porque o Poço, ele vai... Você assistiu? Pois é. Assisti, fantástico. É mais ou menos isso? Você mostra como que você tem acesso quando você tem dinheiro ao sistema de saúde, ou você não tem? Como que se desenvolve essa história toda?
Você colocou até uma analogia bem interessante com o Poço em relação a isso. Exatamente isso, né? Criou-se uma casta de excluídos, né? Que no meu livro eu até chamei de excluídos sanitários, porque a partir do momento em que se criou um dispositivo, e esse dispositivo ele permitia que em tempo real, quer dizer, a pessoa utilizando um dispositivo, ele pudesse viver normalmente, entrava nos lugares normalmente, porque o vírus ou outro microorganismo, eles eram identificados naquele mesmo momento, na hora. Então, isso foi uma enorme vantagem para quem podia utilizar esse equipamento, né? Só que ele era pago, ele era contratado, você pagava uma mensalidade para poder fazer uso dele. E algumas pessoas não tinham condições de poder pagar, né? E essas pessoas, elas foram meio que excluídas realmente, quer dizer, elas não podiam caminhar na rua completamente, porque na rua existiam sensores em alguns lugares, e se a pessoa caminha por lá e identifica que a pessoa não está usando, então ela não pode andar por ali. Ela não poderia entrar em alguns locais, porque os locais, quase todos os locais adotaram o uso desse sensor para você poder usufruir, restaurantes que você entrava, shoppings, aeroportos, então locais em que as pessoas queriam segurança, né? Queriam ter certeza que aquele local não oferecia risco de contaminação. Então, nesse sentido, realmente criou-se essa casta, né? Essas pessoas, os excluídos, né? E tinha algumas pessoas que não queriam usar, se recusavam a usar. Que seria mais ou menos, você está fazendo um paralelo hoje a essa questão de quem não quer se vacinar, por exemplo? Seriam os negacionistas. Seriam os negacionistas, as pessoas que, aqueles que não podem pagar, que não podem fazer, e aqueles que não querem, né? Então seriam os negacionistas, sim, tem esse grupo também. Você trabalha um pouco com essa questão assim da solidariedade, do pior do ser humano. O que é o pior do ser humano no seu livro? Quais são as características que a gente identificaria, assim, aquele ser humano ali eu posso chamar de escroto, não sei se eu posso. Deve. Eu acho que essa empresa, ela trouxe o pior do ser humano, né? Porque eles tinham uma tecnologia que poderia ajudar muito, poderia ajudar a população do mundo inteiro, e é uma tecnologia que nem é tão distante hoje do que a gente possivelmente vai caminhar um dia, porque com tantas variantes, com tanta coisa acontecendo, algum dia a gente vai caminhar para algum sensor mesmo. Já existem agora algumas coisas caminhando nesse sentido, né? Só que o que a gente espera? A gente espera que quando essa tecnologia chegar, que ela seja oferecida para todo mundo, né? Que todos tenham os mesmos direitos em relação ao uso de uma tecnologia dessa, porque a sua qualidade de vida vai depender disso, né? A sua liberdade vai depender disso. Então, o pior do ser humano que eu encontrei no meu livro foram as pessoas que dominavam essas empresas, que ela tinha uma dominância mundial, né? Que eram pessoas que objetivavam somente dinheiro, lucro, né? Era isso que eles queriam com essa descoberta deles. Quando você escreveu essa ficção, e aí você cria essa história de mistérios, tem a corrupção, tem toda essa questão da cobiça, né? Você buscou em alguma fonte? Você gosta de livros como do Sherlock Holmes ou não? Como que foi essa tua verve aí mais para essa ficção, mas essa coisa do mistério mesmo? Essa ideia, essa semente eu já trazia já há bastante tempo, eu já vinha trabalhando, porque eu sempre gostei muito de escrever, né? Mas você escrever e ser médico, ser gestor, não é uma tarefa fácil, porque o tempo que você gostaria para dedicar ao estudo de fazer de escrever um livro, ele é muito grande. Então, realmente você tem que encontrar algum momento da sua vida para você poder parar e falar, agora eu vou escrever, né? Então, isso eu já trazia já de algum tempo atrás, né? Desculpa, você tinha falado? Eu perguntei se você tinha assim, a essência, porque assim, o estilo de você transformar... sim, do thriller, né? Se você gosta de filmes, assim, se você leu sobre Sherlock Holmes, o que te levou a trilhar por esse caminho? Tipo de... Eu gosto muito do Stephen King, né? Assim, para mim, é o cara que eu adoro livros dele. Eu gosto muito de uma escritora chamada Tess Gerritsen, que ela é uma médica e ela faz o estilo do thriller médico, que é uma coisa que eu sou apaixonado, que eu gosto demais, que exatamente me dá a possibilidade de eu trazer o meu universo, que é a medicina,
e eu misturar esse universo com um thriller, que é uma coisa que eu gosto demais, que é uma coisa que eu gosto muito. O Ictus, eu já tinha esse thriller, já tinha essa vontade de escrever esse tipo de mistério nessa coisa, eu já trazia isso. Quando veio a pandemia, eu falei, nossa, agora eu tenho todo o pano de fundo para poder escrever essa história que eu tenho, né? E aí foi muito fácil encaixar com a pandemia. Mas eu gosto muito desse tipo de livro, Harlan Coben, eu gosto desse estilo thriller, eu gosto demais. E como que tem sido a aceitação dos leitores? Você tem tido retorno? Como que está aí? Como que está sendo essa devolutiva? Tem tido excelente retorno. Eu acho assim, é muito bom você escrever, até quando você termina um primeiro livro, você não sabe qual vai ser a reação das pessoas, né? E por mais que você faça que você entregue o livro para leituras críticas, que você, antes de você publicar, que você faça 1000 revisões, que você entregue para pessoas que você tenta, pelo menos, que sejam leitores beta, que vão te trazer alguma informação a mais para você poder corrigir. Por mais que você faça isso, você nunca sabe qual vai ser a reação lá do leitor final, aquele que é o teu objetivo, né? Você não sabe o que vai acontecer. É um mistério, né? É um mistério. Agora, Marcelo, assim, na realidade que nós estamos vivendo hoje, é o seguinte, os epidemiologistas, você é médico, eles estão dizendo, gente, nós vamos viver com isso pro resto da vida, né? Então, a gente vai ter que conviver com a vacina, e tá já discutindo se nós vamos tomar a vacina todo ano, aquela coisa toda. Ou seja, nós vamos viver com essas epidemias, né, e com essa presença aí do próprio coronavírus no nosso meio. No seu livro, você traz alguma esperança ou não? Ou você trabalha muito com essa coisa da corrupção, da cobiça, do pior do ser humano? É possível vivermos e vermos esperança no livro? Então, quando eu escrevi o Ictus, eu ainda estava na linha de frente, né? Foi uma situação muito difícil, e a pandemia ela estava ainda se iniciando, então a gente não sabia o que ia acontecer. Sequer tinha existido a segunda, a onda, não tinha tido nada ainda. Se imaginava que haveria um pico, né? E aquilo acabaria em alguns meses, e o passado acabou, ninguém mais fala nisso. E a minha imaginação, o que eu consegui colocar para o futuro não era essa história. Nessa distopia na minha ficção, a pandemia ela continuou. Então, existe uma série de coincidências do que aconteceu de fato com aquilo que eu escrevi. Mas não é que eu consegui prever nada. Não, na verdade, foi a visão do médico. Nós já tínhamos passado por outras experiências com outros vírus, e que aconteceu, é lógico que de forma menos agressiva, mas aconteceu a mesma coisa. Então, a minha ideia é exatamente essa. As vacinas, elas perdem o efeito, você tem que vacinar todo o tempo, e a pandemia, ela se estende por um prazo enorme. E eu acredito que isso vai acontecer. Agora, eu não quis usar muito gatilho, sabe? Então, eu não quis... Ninguém mais aguenta falar de pandemia, essa é a verdade. Né? Tá todo mundo cansado de pandemia, a gente quer viver a nossa vida. E você pegar mais um livro que vai te dar um final de pandemia, né? Não, então o meu livro ele tem um final feliz, ele tem um final que as coisas se controlam, entendeu? Agora, o livro, pessoal, é esse daqui, para quem está nos ouvindo, eu estou mostrando porque também está no YouTube, né? É o Ictus, né? O Prisioneiro Sem Nome. Agora, Marcelo, sabe o que eu fiquei pensando? Não sei se isso já passou pela tua cabeça, quando eu estava dando uma olhada no livro, eu falei, gente, isso aqui poderia virar um filme. Você já pensou nisso? Eu já pensei, inclusive a gente está trabalhando nesse sentido. Ele tem uma pegada assim, muito de filme. Umas coisas algumas pessoas do meio já falaram sobre isso. E você chegou a já ir atrás disso com alguma produtora para ver se alguém se interessa ou não? Agora, recentemente, ele foi encaminhado para algumas produtoras. Recentemente, coisa de no máximo 8 dias atrás, a gente caminhou para algumas produtoras para poder realmente avaliar. Mas eu tenho... muita gente falou sobre isso. Muita gente falou que porque quando eu comecei a olhar o livro, comecei a ler, eu falei, gente, isso aqui ele tem cheiro de roteiro, e um produtor pegar um negócio desse, ele vai virar roteirizado. Ele é meio roteirizado, Tá certo. Olha, Marcelo, muito obrigada, eu gostei da entrevista, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa para os nossos ouvintes do podcast sobre esse livro, alguma coisa. Eu disse que você começa a ler e você não quer parar, é isso mesmo que os leitores estão falando para você? Eu espero que sim.
o retorno que eu tenho tido é esse, entendeu? O retorno tem sido esse. Mas é exatamente isso. É isso que dá mais satisfação, né? Que as pessoas leiam e que não parem, que realmente gostem, né? Essa é a ideia. Tá certo, gente. É pela Labrador. Onde que o leitor pode adquirir o seu livro? Bom, na Amazon, né? A Amazon é o canal, ela está em e-book na Amazon em livro físico. Tem na Martins Fontes, tem na Labrador, isso, livro físico, né? E aí tem outros canais também de meio eletrônico, americanas. Agora, fala a verdade, dá um orgulho, né, quando você pega um livro, não pega? Você escreveu. Olha, depois que você... É uma delícia. Escrever é um vício, é uma delícia. Parece um bebê, quando tipo, você foi gerando, né? Você não quer soltar mais, você falou, esse de quem tira. É verdade. Assim, quando você pega o seu livro, assim, você fala, gente, não acredito um filho. Que o bebezinho nasceu, né? Mas tomara aí que esse filho se torne aí um gêmeo que vira um filme. Uma família. É uma família, né? Marcelo, muito obrigada pela tua entrevista, espero que seu livro continue com esse sucesso e que a gente possa vê-lo nas telinhas daqui a um tempo, viu? Muito obrigada. Viu? Obrigado a você, muito obrigado. Um abraço. Bom, pessoal, e hoje nós conversamos com o escritor Marcelo Marçal, que também é médico, e ele pegou todo esse pano de fundo da pandemia e escreveu uma história de ficção, Ictus, o prisioneiro sem nome. Tenho certeza que você vai gostar, como eu disse, como eu falei aqui durante a entrevista, quando eu estava olhando o livro, falei, gente, isso dá um filme, é roteiro de filme. Eu espero que você possa ir lá na Amazon, ele falou que tem na Amazon, na Martins Fontes, e que você possa adquirir esse livro. E se você gostou, escreva para mim, viu? Não tenha vergonha, rgooglominete@band.com.br. Eu quero até sugestões de autores e de livros que você está lendo e que você gostaria de ver o escritor sendo entrevistado aqui no nosso podcast. Até a semana que vem, viu? Um abraço para você. Tchau, tchau.